Dos campeões. Fala galera ligada no Sport TV, sejam todos muito bem-vindos a mais um show de transmissão do canal Campeão. Vamos acompanhar juntos as emoções do Arnold Classic Brasil 2016, competição profissional de Strongman. Brasil e o Rio de Janeiro, que é a terceira etapa do Arnold Classic, que conta com os melhores atletas no mundo da modalidade aí de Strongman, os homens mais fortes do planeta, se apresentando aqui na tela do canal Campeão. Ao meu lado nos comentários para essa transmissão, aqui com o atleta Marcos Ferrari, que de forma inusitada está comentando o evento e foi atleta dessa etapa. Tudo bem, Marcos? Olá, André. É um prazer estar aqui e comentando sobre um esporte que simplesmente é a minha vida. É um prazer enorme. Perfeito. Vamos avançando aí para a apresentação dos atletas para essa etapa. Lembrando que faremos a transmissão de 5 provas. Estão se apresentando para fazer a primeira prova, que é o Lock for Max, o levantamento de cilindro. Está aí na tela para você perfilado os atletas. Está aí o Marcos Ferrari. Bonito no vídeo, hein, Marcos? É, com uma aparência bacana, né? Esse aí é o Martin Wildauer, o gigante Thor Bjornsson. Aí o búlgaro Dimitar Savatinov, o Krzysztof Radzikowski, da Polônia, e o último atleta, o Zydrunas Savickas, da Lituânia. O Dimitar tem uma curiosidade bacana, que ele trabalhou em circo antes de ser strongman. Você sabia disso, André? Não. Ele era trapezista, palhaço e hoje está levantando peso. Um dos homens mais fortes do mundo. Verdade. É o primeiro a se apresentar. É o Marcos Ferrari. Vai para o levantamento de cilindro. Momento de preparação aí, né, Marcos? Sabe que essa prova é uma prova muito antiga. Antigamente os primeiros strongmans levantavam troncos de madeira, eram cavados, faziam-se alças e levantavam-se toras enormes de 3 metros de comprimento. Hoje você tem cilindros menores, mas com mais peso, mais carga. Tá aí o Marcos Ferrari na primeira tentativa, ergueu 165 quilos. Pois é, foi uma tentativa fácil para mim, uma saída fácil. O movimento ele é muito complexo para iniciante, porque ele desenvolve toda a coluna para você poder jogá-la até o ombro e depois fazer um press e esticar totalmente os cotovelos. Só assim o árbitro valida. Aí o Martin Wildauer, o austríaco de 28 anos, 1,90 de altura, 150 quilos. Válido o movimento. Válido, fez o movimento completo. Um atleta muito forte, que o ano passado na Strongman Champions League ficou líder durante toda a temporada. Muito forte, sofreu uma lesão, infelizmente, no tendão de Aquiles, mas voltou muito bem esse ano. O log press vai para 185 quilos. O Wildauer levantou os mesmos 165 quilos. Agora o Thor Bjornsson vem para levantar 185 quilos. O Thor, que é um ator de um seriado muito conhecido, Game of Thrones. E que dizem, né, que o personagem dele, o Montanha, vai ressurgir aí com novidades para essa nova temporada. Tá aí o gigante de 2,6 metros, diretamente da Islândia. 185 quilos de peso, o Bjornsson. Esse é o nosso árbitro. O Bjornsson que vai tentar levantar, fazer a primeira levantada com uma carga maior, né? Um peso dele, de 185 quilos. Então, pois é, essa primeira pedida, os atletas eles podem decidir a partir de 165 qualquer carga. Tá aí, esticou os braços, fez o movimento completo, movimento válido para o Thor. Válido, e lembrando que é um moleque, né? 23 anos, 27 anos, é um moleque. Em geral, os competidores
dessa modalidade do Strongman são mais maduros, até pela estrutura muscular, né? Geralmente em torno na média dos seus 35 anos, né, Marcos? Eu diria que o Thor daqui a uns 5, no máximo 6 anos, vai ser um monstro dentro desse esporte. Ele já é algo assim, muito difícil de alcançar dentro das cargas que ele carrega facilmente. E já ganhou o Arnold de Austrália, tá? E tem tudo para fazer uma boa competição hoje. Agora o quarto competidor é o Dimitar Savatinov, da Bulgária. Ele que vai tentar nessa primeira pedida levantar 195 quilos. Bastante concentrado o búlgaro. Dimitar Savatinov, campeão da Champions League 2014. 195 quilos no lobby. Vai estar valendo quando ele levantar os braços. Ainda não conseguiu concluir o movimento. Valeu! Aí conseguiu na segunda tentativa, ergueu, esticou os braços, consegue completar o movimento, levanta 195 quilos, Dimitar Savatinov, Marcos. Teve, ao meu ver, ali o árbitro foi um pouco precipitado, não esperou totalmente, mas depois na sequência ele esticou os braços e foi válido o movimento, sem dúvidas. Vamos agora receber o polonês, o Krzysztof Radzikovski. Vai tentar também levantar 195 quilos. Aí fez bem o movimento logo de primeira. O Radzikovski conseguiu concluir 195 quilos levantados. Muito fácil, André, muito fácil. Lembrando que ele está vindo de uma lesão de tríceps, rompeu quase total o tríceps e também de uma cirurgia no bíceps. É incrível esse polonês. Agora vamos receber o sexto competidor dessa primeira prova, o Zydrunas Savickas, da Lituânia. 4 vezes o homem mais forte do mundo. É o Bigzy. Fácil para ele, 200 quilos. Aí conseguiu, levantou 200 quilos o Zydrunas Savickas, que é só quatro vezes campeão do mundo nessa modalidade. É incrível a força desse atleta. É um atleta muito experiente, que já está há mais de 12 anos no circuito. É incrível. Vamos agora para a segunda pedida. Está aí o Martin Wildauer, o austríaco. Vai tentar levantar 175 quilos. Aí executa, é válido o movimento, levanta 175 quilos na segunda pedida. Pois é, você viu que ali ele já teve ali uma certa dificuldade na estabilidade do equipamento em cima, né? E o que já demonstra que realmente essa prova não é uma das melhores provas dele, tá? Mas ele é um dos atletas muito forte aí hoje concorrendo ao título. Vamos agora com o brasileiro Marcos Ferrari. Vai para a segunda pedida o Marcos para 180 quilos. Aí torcida apoiando o Marcos. Na primeira não conseguiu levantar os 180 quilos. Vai respirar, se concentrar o Marcos para tentar levantar. Nessa tentativa eu entrei muito nervoso e o peso não era dificuldade, mas competir com essas feras é sempre complicado, André. Uma pressão a mais, né? Porque são os melhores do mundo, então sempre pesa um pouquinho. Você não quer pesar, tá de igual para igual, mas pesa um pouquinho. Mas não acabou ainda. Só o começo da competição. O Marcos, que é 25º colocado no ranking mundial de Strongman. A fera é uma montanha aqui do meu lado, o Marcos Ferrari. O
que é muito orgulho para nós brasileiros hoje estar no esporte que não tem cultura, que não tem tradição, conseguir uma colocação dessa. O islandês vai para a segunda pedida, o Thor Bjornsson. Levantou 185 quilos na primeira pedida. Vai para tentar levantar 200 quilos o Thor. Aí soou o apito, movimento válido, consegue erguer 200 quilos o gigante aí nessa segunda pedida. Recorde islandês e que há muito tempo não conseguiam quebrar. Parabéns ao atleta, realmente incrível. Ele que é 2 vezes campeão europeu de Strongman e 5 vezes campeão islandês. Realmente é um gigante aí o Thor Bjornsson. Vai agora o Sabatinov para a segunda pedida, o búlgaro. 150 quilos de peso tem o Sabatinov. Vai tentar levantar 205 quilos. Muito concentrado de imitar. Na primeira tentativa não conseguiu executar o movimento, o Dimitar. Essa fase do movimento, André, ela é muito complicada, porque você tem um peso bem maior do que o seu peso corporal e você tem que trabalhar isso de forma a fazer uma alavanca para que esse peso role sobre o seu corpo e venha até os ombros. Então é a pior fase do movimento, por incrível que pareça. Vai tentar erguer o Dimitar. Já passou da parte mais difícil. Ergueu os braços. Executa o movimento Dimitar Sabatinov, erguendo 205 quilos. Nem ele acreditou. Pois é, bastante emocionado, vibrando bastante o Sabatinov. E vai liderando, portanto, essa primeira prova. O búlgaro. Esse é o Log 4 Max, ou levantamento de cilindro. Primeira prova do Strongman Profissional 2016. Um evento que pertence ao Arnold Classic. Essa é a terceira etapa do Arnold Classic aqui no Brasil. Vai passar para você daqui a pouquinho as etapas no mundo inteiro. Vamos agora receber aí o polonês, o Krzysztof Radkowski, para a segunda tentativa. Lembrando que na Austrália ele já quebrou o recorde polonês com 219,5 quilos e provavelmente hoje vai tentar o recorde mundial também. São 205 quilos no lado. O nome dele, Krzysztof Radkowski. É da Polônia. Olha, levantou com certa facilidade o cilindro, 205 quilos, o Radkowski. A dificuldade, 3 homens fortes, inclusive, para botar o cilindro de volta, Marcos. Pois é. A parte fácil é fazer o movimento. Agora arrumar toda essa bagunça aí, deixar tudo isso pronto. Só esses de vermelho aí, essa galera forte aí da Strong Monsters, Mogi. Verdade, não é mole não. Então o Radkowski empata com o Dimitar Sabatinov. Os dois levantaram 195 na primeira pedida e 205 quilos na segunda. Vamos agora os Zydrunas Savickas. Olha, levantou com muita facilidade o Savickas, levantando 210 quilos, portanto, vence essa primeira prova o lituano. Ainda tem a terceira pedida, né, André? Por enquanto ele está na frente, né? Isso, verdade. Ele ainda tem a terceira pedida e você viu que ele brincou com o peso. É incrível, é uma máquina de fazer força. Levantou 200 na primeira, 210 quilos na segunda pedida. Vem liderando a prova o Zydrunas Savickas. Provavelmente ele vai tentar o recorde mundial, que é 228 quilos. Ele vai tentar agora na terceira. Agora vamos lá comigo. Aí o Marcão na tela, o Marcos Ferrari. Vai para a terceira pedida. Que é a quebra do recorde sul-americano, 180 quilos.
Passa da primeira etapa, vai para a segunda, estica os braços e consegue levantar 180 quilos, batendo o recorde pan-americano. E o Marcos Ferrari, parabéns, Marcos. Obrigado. É difícil conseguir esses pouquinhos quilos a mais aí, mas cada degrau alcançado é uma vitória aí para o esporte brasileiro. Sem dúvida, uma grande conquista. Aí o Martin Wildauer, o austríaco, que levantou 185 na primeira, 200 na segunda. Só corrigindo só, André, na verdade ele levantou 165 e levantou 170 na segunda. 175, tá certo. Agora ele está tentando 180. Isso. Aí valeu, conseguiu levantar 180 quilos o Martin Wildauer. Eu estava lendo os dados do Thor. Aqueles números eram do Thor Bjornsson, que vem na sequência. Aí levantou 180 quilos. O Wildauer. O movimento foi válido, mas o atleta teve muita dificuldade ali na estabilização. Na hora, realmente, no campeonato mundial são 3 árbitros, tá? Aí só tem um, né? Quando é campeonato mundial só dessa prova de levantamento de log lift, tem 2 árbitros lateral, porque o atleta tem que ficar totalmente estático para poder validar o movimento. Como aí só tinha um, ele validou, esticou os braços, ele validou, e era a regra do jogo aí no momento. Os comentários do Marcos Ferrari, aqui ao meu lado por essa transmissão, que participou aí dessa etapa do Arnold Classic, comentando e competindo o Marcos Ferrari. Vamos então agora com o Thor Bjornsson, o islandês, que ele sim levantou 185 quilos na primeira, 200 na segunda. Vamos à terceira pedida. Tentando levantar 205 quilos nessa terceira pedida, o Thor. A primeira teve uma certa dificuldade. Vai para a segunda tentativa. Vai 207 quilos e meio. Aí desistiu o Thor, não conseguiu levantar, ergueu o peso ali, os 207,5. Realmente é bastante peso, complicado, Marcos. Nessa prova, 1 quilo, 2 quilos já fazem total diferença. No rolamento, como eu te falei, que é a parte que a gente chama de clean do movimento, é a parte mais difícil. Ele fez 200, relativamente ele rolou fácil, teve um pouquinho de dificuldade no press, mas agora com 207 quilos, 7,5 quilos a mais, não conseguiu fazer nem a primeira parte do movimento. Vai para a terceira pedida o Krzysztof Radnikowski. Ele que levantou 195 quilos na primeira e 205 quilos na segunda pedida. Aí o polonês de 34 anos, segundo colocado no Arnold Classic Madrid em 2012, quarto colocado no Arnold Classic Columbus em 2013, segundo colocado na etapa da Austrália em 2015 e segundo colocado na etapa brasileira em 2015 também. Vai tentar levantar 210 quilos o Radnikowski. Ele é especialista, tá? Nessas provas que a gente chama de prova de overpress, que é levantamento acima da cabeça. E pode esperar aí surpresas aí. Vamos ver, vamos torcer por ele aí. Fez o rolamento, esticou os braços e teve problemas na hora de estabilizar o peso, Marcos. Aquilo que eu te falei, o atleta levanta, faz o movimento, mas ele não estabiliza a base. Ainda os outros que vieram antes ainda deram alguns segundos, de 1 ou 2 segundos de estabilidade. Agora ele não, ele realmente caiu totalmente para frente e o juiz não validou. Ele fez o movimento, mas não foi o movimento válido, o primeiro aí do Radnikowski. Vai para a segunda tentativa.
mais uma vez não conseguiu estabilizar o movimento. Reclama com o juiz. Bastante chateado o Radnikovski, ele que é especialista nessa modalidade, nessa prova, não conseguiu levantar os 210 quilos. Surpresa, era bem favorito para essa prova o Radnikovski, Marcos. Mas você vê, André, que ele faz o press muito fácil, muito explosivo. O problema ali talvez tenha sido, sei lá, alguma preparação da parte inferior para dar estabilidade na hora de segurar o peso acima da cabeça. Tá certo, tá aí o Dimitar Savatinov, o búlgaro, para a terceira pedida. 212,5 kg o Savatinov vai tentar levantar. Realmente é um monstro, o búlgaro. Ele que levantou 205 quilos na segunda pedida, 195 quilos na primeira, vai tentar 212,5 o Savatinov. Nesse momento aí, André, teve como as pegadas elas são reguláveis, teve um pequeno ajuste ali. Aí o Dimitar só está pedindo para que o pessoal de staff dê um reaperto, para que não role na mão dele durante a execução do movimento, até por questão de segurança. Isso realmente é fundamental para conseguir executar bem o movimento de forma segura. Lá vai o Savatinov. Tentando levantar 212,5. Faz o rolamento. Na hora de concluir o rolamento, que é a parte mais difícil do movimento, não conseguiu. Vai tentar mais uma vez. Pela expressão dele, dá para sentir aí o esforço físico, né? Sem dúvida. Dimitar Savatinov. E agora? Vamos fazer barulho junto com a força dele. Vamos pra cima. Mas na segunda tentativa, realiza a primeira etapa do movimento. A tentativa de erguer os braços não consegue também executar. Aí o público obviamente aplaude o esforço do Savatinov, mas não foi dessa vez. Conseguiu levantar os 212,5 kg. Acabei de competir com esse fera na África do Sul, André, e ele é realmente um atleta muito forte. Olha lá quem está chegando na arena, André. Aí, ó, 7 vezes Mr. Olímpia, ex-governador da Califórnia, lenda do cinema, Mr. Arnold Schwarzenegger. É a pessoa mais humilde e com maior riqueza de história de vida que eu já conheci na minha vida. É realmente um exemplo, o Arnold Schwarzenegger, que é inteiraço, o Arnold. Prestes a completar 70 anos de idade, né? 69 anos o Arnold. Nunca me imaginei, eu vi os filmes dele, falei, pô, será que um dia eu vou pegar na mão desse cara? Nem pensava. Aí, de repente, tá eu aí, pegando na mão do Exterminador. Realmente o sonho realizado aí pro Marcos e pros demais atletas também, né? Com certeza todos que praticam esse esporte têm o sonho de conhecer o Arnold Schwarzenegger. E ali são dois atores, né? Dois atletas atores. Exatamente, o Thor Bjornsson e o Arnold Schwarzenegger. Estamos falando do mestre Arnold, ele é o cara. O Arnold Classic, que roda o mundo inteiro, essa feira de esporte, de produtos relacionados à saúde física. Tem esse nome em homenagem, obviamente, ao Arnold Schwarzenegger. E ele não está ali à toa, né? Agora a gente está diante desse gigante que vai tentar a quebra do recorde mundial, né? 229 quilos. Aí o Zydrunas Savickas vai tentar levantar 229 quilos esse monstro. Fez o rolamento. Primeira tentativa de erguer os braços não conseguiu. Realmente não conseguiu realizar o movimento aí, o Savickas. Vai lá cumprimentar o Arnold Schwarzenegger. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Já estamos de volta com a competição profissional de Strongman do Arnold Classic Brasil 2016. Vamos para a segunda prova, que é o yoke, onde os atletas têm que andar 30 metros, né? 15 metros de ida e 15 metros de volta, carregando 470 quilos nessa espécie de cangalha.
Aí os dois competidores, o brasileiro à esquerda do seu vídeo, Marcos Ferrari, e o Martin Wildauer, o austríaco. O juiz apita, os dois estão empatados na quinta colocação. Consegue partir na frente o Martin Wildauer. Executa a primeira parte da prova, os primeiros 15 metros. Aí o Marcos vem chegando também, executou a primeira parte. O Wildauer já parte na frente dele. Vem para concluir a prova bem. Tá aí, fechou. Vamos ouvir o tempo do Martin. Daqui a pouco a gente traz para você o tempo do Martin Wildauer. O Marcos Ferrari recebe o apoio da galera presente. É realmente uma prova de muita dificuldade. É que nada ali, são quase 3,5 vezes o meu peso corporal. Sem dúvida. Então, é uma prova que tem que ter muita força física, resistência. E essa prova ela foi mudada um pouco antes da competição. Peso, distância, para dar um pouco mais de emoção na prova. E realmente eu não estava bem preparado para essa prova nesse dia, para essa distância toda. Na verdade, a distância era menor inicialmente. E o Martin é muito bom nessas provas de caminhada. Aí vamos então a outros dois atletas. O Dimitar Savatinov, o búlgaro, à esquerda do seu vídeo. Aqui o gigante, o Thor Bjornsson. Savatinov vem em terceiro colocado. O Thor vem em quarto colocado na competição por enquanto. Já largou na frente o Thor. Parece que está andando com nada nas costas, né? Parece que é fácil, né? Pelo amor de Deus. Fez os primeiros 15 metros. Vem para fechar a prova o Thor Bjornsson. Aí faz bem os 30 metros o Bjornsson. Conseguiu uma marca boa aí o Bjornsson. Concluindo, portanto, o Savatinov fechou num tempo um pouco maior, o búlgaro. O tempo do Thor ficou em 21 segundos e 86 centésimos. Até agora o mais rápido. É muito rápido o Bjornsson. Por enquanto vem batendo. Só para você ter ideia, André, ali 185 quilos, que é o peso do Bjornsson, são 3 vezes o peso dele nas costas. Para mim deu quase 5 vezes o meu peso corporal. É realmente a dificuldade absurda. Acaba levando vantagem o atleta maior, mais pesado, nesse caso. Nessas provas de strongman, né, o peso corporal influencia muito nos carregamentos e nas provas de tombamento, todas que você pode exercer uma alavanca com o seu próprio peso corporal maior. Então, quanto mais pesado o atleta, melhor. Nem sempre o atleta mais alto é melhor, mas o mais pesado sim. Agora os próximos competidores, o Radnikov e o Savikas. O Savikas aqui à direita do seu vídeo, está em primeiro colocado na competição por enquanto. E o Radnikov vem que vem, ó. Tá vindo firme nessa prova, já consegue virar os primeiros 15 metros. Na verdade, Zydrunas à frente, né? Porque o Radnikov está caindo muito com o aparelho, né? Ele está andando rápido, mas está perdendo o equilíbrio. E agora no finalzinho... Emocionante a chegada. E consegue cruzar primeiro. Mas ainda não foi suficiente para bater o tempo do Thor, viu, André? Pois é, chegou bem aí o Savikas. Passando o Radnikovski no finalzinho. Vencendo a prova. Aí o Thor Bjornsson, portanto, vence a prova, consegue um excelente tempo de 21 segundos e 86 milésimos. Centésimos, né? Vamos então para a próxima prova. Esse é o deadlift. 300, na verdade tem mais de 360 quilos, né? Esse levantamento com as pessoas ali, levantamento de peso. Tá aí o Marcos Ferrari, o brasileiro. A sensação embaixo chega a 400 quilos. Em cima, no travamento, tem 360 quilos. Vai para a segunda repetição, Marcos Ferrari. Sete pessoas ali em cima. É realmente muito peso.
Sem contar, André, que a prova anterior acabou com as pernas e nós estávamos praticamente tremendo para levantar as cargas. Ali para mim foi um esforço no meu limite. Eu cheguei no meu limite, vindo de uma prova muito cansativa, com pouco tempo de transição entre uma e outra. Aí tentou a segunda repetição o Marcos Ferrari, não conseguiu. Aí o brasileiro tentando levantar ali a carroça, né, com as pessoas, que é o deadlift. Marcos, quanto tempo de recuperação entre uma prova e outra? Foi bacana você colocar isso. Então, depende muito da prova. Tem provas que exigem do atleta mais cardio, mais resistência, mais explosão. E tem outras que é força pura. Essa é uma prova de força pura. Como ela vem na sequência de uma prova de resistência cardiorrespiratória com a explosão, que é a cangalha, então você teria que ter aí uns 20 minutos para você poder recuperar, digamos que 90%, tá, das reservas. Quando foi uma sequência de questão de 8, 10 minutos, então todos nós chegamos aí muito cansados. É o segundo atleta para se apresentar à terceira prova, é o Dimitar Savatinov, o búlgaro. Fez a primeira repetição. Tem 1 minuto e 60 segundos para fazer o máximo de repetições. Segunda repetição para o Dimitar. Tá aí. Fez 2, parou por aí, disse que tá ok. Realmente os atletas no limite para essa terceira prova. Para você ver o esforço físico, esse atleta acabou de fazer na África do Sul 420 quilos de terra na barra. Então você imagina o peso que estava ali naquela arrancada ali, era muito peso, Terra, você diz o levantamento terra, né? Exatamente, o levantamento terra, que no caso aí seria praticamente o mesmo movimento, só que nós estamos levantando as pessoas ali, né? Dá um total ali no alto, depois que faz o movimento completo, 360 quilos. Aí o austríaco Martin Wildauer fez a primeira repetição. Especialista na prova, tá? E foi para a terceira repetição e o Wildauer. Já são 4. Cinco repetições. Vem muito bem na prova o austríaco. Ele que, como o Marcos falou, é especialista. Mais uma. Forte demais o gigante Martin Wildauer, da Áustria. Fez 7 repetições para Martin Wildauer. Olha, veio muito firme, vai ser difícil conseguir bater o Wildauer. Vamos ver se vai ter algum gigante para conseguir bater aí o Martin Wildauer. Muito forte nessa prova o Martin. O austríaco é especialista na prova de levantamento. Esse aí é o polonês, o Krzysztof Radnikowski. Tem que tentar bater as 7 repetições. Tem que fazer 8 para passar o Wildauer. Já está na segunda. Terceira repetição. Quarta repetição já executada com uma certa dificuldade pelo Radnikowski. Essa é a terceira prova do Arnold Classic Brasil 2016, a competição profissional de Strongman. Aí tentou a quinta repetição, não conseguiu concluir a quinta, o Radnikowski. Por enquanto, o vencedor dessa prova é o Martin Wildauer com 7 repetições. Vamos agora ao Savickas. 1,81 m de altura, 180 quilos de peso, o lituano de 40 anos, Zydrunas Savickas. Por enquanto vencendo essa prova o Martin Wildauer com 7 repetições. Vamos então ao Savickas. Foi uma. 2 repetições para Savickas. Vem fazendo o movimento bem aí o Savickas. Terceira já apresentando um certo desgaste. Vamos para a quarta. Aí muita
força na quarta repetição o Savickas. Tá aí, 4 repetições. Ele empata com o Radnikovski. Vamos agora a participação do Bjornsson. Tem que fazer 8 repetições para vencer o Wildauer. É o gigante de 2,6 metros de altura, 185 quilos. Pede o apoio da galera, o Thor. Você pode ver aí o desgaste dos atletas, os Savickas, para ele sentir nessa prova que realmente ele se desgastou muito no anterior. Verdade, Marcos. Vem de muito esforço depois de uma prova pesada como a Yoke, a prova anterior. Aí o Thor vai para a primeira repetição. Tem 1 minuto para fazer o máximo. Nossa, vai dando pouco intervalo de tempo. Já está na terceira. 4 repetições. 5. Já fica na segunda posição o Thor Bjornsson. 6 repetições. Mais uma, empata com o líder por enquanto. 7 repetições. Empata com o Wildauer. Incrível, hein? Vai para a 8ª. E se fizer a 8ª, é o vencedor dessa prova. Tá aí, executa com perfeição o movimento. O Thor Bjornsson leva também a terceira prova, o deadlift, erguendo ali 360 quilos de peso nessa espécie de carroça aí com 7 pessoas em cima. Faturou, portanto, a terceira prova o Thor Bjornsson. Já dá uma certa disparada no ranking aí dessa competição. Vamos agora para a quarta prova, né? O frame walk, onde os atletas têm que caminhar ali carregando 400 quilos. Ali o Marcos Ferrari foi para a tentativa de levantar. Desistiu ali no momento de levantar. O Savatnov vai tentando também. Realmente é muito peso, é muito... O movimento para executar é muito difícil, esse movimento, Marcos. O que acontece? Aí tem 400 quilos, tá? E ali você tem só a pegada. Então, só de levantar, eu já arranquei uns 3 calos na mão. E como eu estava vindo já de 2 provas desgastantes e tinha mais 2 provas por vir, eu preferi me poupar para poder ir melhor nas outras provas e pontuar melhor. E que eu realmente não tinha condições de fazer essa prova pelo cansaço das anteriores. Esse nível de competição mundial, ele é muito alto. Realmente só os melhores do mundo. Para você que está em casa curtindo aqui o Strongman 2016, a competição profissional, tá malhando lá na academia, bota mais um pezinho lá no supino, acha que tá arrebentando a boca do balão. Isso aí é que é dificuldade, meu amigo. 400 quilos para levantar do solo aí, para arrancar do solo e caminhar. Realmente, o ser humano tem que ser diferenciado mesmo, tem que ser muito atleta. Agora o Radnikovski e o Savickas para competir. Quem conseguir andar mais metros é o vencedor da prova. Tem que ter uma super pegada, hein? Pra segurar 400 quilos na mão ali. Pedindo um pouco mais de aderência nas mãos ali o Radnikovski. Quem ajudou foi o próprio competidor aí, o Bjornsson. Muito pesadas. E vai ficando cada vez mais difícil, né? O cansaço. Anda mais alguns centímetros o Radnikovski, um pouco mais atrás o Savickas. Uma pegada de um monstro mesmo. Porque segurar 400 quilos. Eles têm 1 minuto para fazer a prova. Quem conseguir avançar mais com o carrinho contendo 400 quilos é o vencedor. Aí o Radnikovski parou por ali. Conseguiu avançar alguns metros. Avançou 5,80 metros. 5 metros e 80 aí o Krzysztof Radnikovski. Por enquanto, vem vencendo a competição. O Savickas conseguiu avançar 2,30 metros. Então agora vem o Martin Wildauer à esquerda do seu vídeo e o Thor Bjornsson.
para o Thor ou o Wildauer conseguirem vencer a prova, terão que avançar mais que 5,80 metros. Foi o número do Krzysztof Radnikovski. Agora é hora de dois monstros. O primeiro na primeira frame. Martin Wildauer, da Áustria. Parou. O Wildauer parece que sentiu ali alguma contusão. Ele zerou, não tirou o carrinho, não. E o Thor vai tentar brigar para bater os metros do Radnikovski, que são 5,80 metros. Aí o gigante avança, 400 metros, 400 quilos carregando ali o Bjornsson. É o gigante da Islândia, 27 anos de idade, 2,5 metros. Essa é a etapa brasileira do Arnold Classic. Terceira etapa do Arnold Classic Mundial. Tá aí o Bjornsson. Tem ainda alguns segundos nessa prova para tentar bater o Radnikovski. Tá aí. Parou por ali o islandês. Conseguiu fazer 5,50 metros, portanto ficou em segundo lugar o Bjornsson. Em primeiro o Krzysztof Radnikovski e em terceiro ficou o Zydrunas com 2,30 metros. Com esse placar continua na frente o islandês na contagem geral. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você a contagem geral. Vamos para a quinta prova que fecha a competição do Arnold Classic Brasil 2016, nessa competição profissional de Strongman. É o seguinte, nós temos a seguinte classificação. Em primeiro lugar, o Thor Bjornsson tem 20 pontos. Em segundo lugar, o Radnikovski vem com 18 pontos. Em terceiro, o Savikas com 17,5. Ali em quarto lugar vem o Dimitar Savatinov com 2 pontos, 12 pontos e meio. Atrás deles, o Martin Wildauer com 9 pontos e meio. E em último lugar, em sexto lugar, o brasileiro Marcos Ferrari, que tem 3 pontos e meio. Primeiro é o Marcão. Essa é a prova. Explica pra gente essa última prova, que é a Giant Dumbbell, Marcos. Essa prova ela consiste em você elevar, tirar a partir do chão um halter, né, gigante, um dumbbell gigante, que pesa 115 quilos, e levantá-lo até o ombro com as duas mãos e a partir daí executar o movimento de press com uma mão só, acima da cabeça, com o cotovelo esticado, as pernas esticadas, para validar o movimento. E isso quantas vezes possível no tempo de 1 minuto. Vamos lá para o nosso brasileiro Marcos Ferrari. Aí o Marcos vem como primeiro para essa prova. 115 quilos. Levantar com uma mão só, como o Marcos explicou. Vamos tá lá, esticar o braço acima da cabeça. De braço esquerdo o brasileiro e consegue. Ergue bem aí o halter, o Marcos Ferrari. Para que o levantamento seja... Vai para a segunda. Ele tem que estirar o braço até o final. Estirar o cotovelo até o final. Aí foi para a segunda repetição. É o máximo de repetições em 1 minuto de tempo. Tá aí, fez 2 repetições. O Marcos Ferrari dá cumprimenta ali a galera. Ali na primeira fila o mestre, Arnold Schwarzenegger. Só de ter feito essas duas na frente do mestre ali, para mim já valeu. Já valeu o título, tá certo. Vamos agora. O segundo para essa prova é o Martin Wildauer. Aí o gigante de 1,90 m, 150 quilos de peso, 28 anos. Wildauer, jovem. Aí o austríaco. Martin é austríaco, 28 anos. 1,90 m e pesa 150 quilos. Vai para a primeira repetição, Wildauer. Executa o movimento. Vai para a segunda. Aí o apito, consegue a segunda repetição, Wildauer. Torce para ele, vamos lá, vamos lá. Aí foi para a terceira tentativa. Pede
a ajuda da galera presente lá na arena. Se com duas mãos já é difícil, imagina com uma, André. Meu Deus do céu, 115 quilos. É muito peso. Consegue executar a terceira repetição, o Wildauer. Se prepara para a quarta. Aí, 4 repetições para o gigante. Não valeu, André. Não conseguiu executar o movimento completo. Ele esticou para frente caindo. Ele não segurou em cima com um halter estático, né? Deixou cair. Aí, portanto, 3 repetições para o Martin Wildauer. O brasileiro Marcos Ferrari fez 2. Wildauer fez 3. Dimitar Savatnov. Tá aí o Savatnov, o búlgaro. Terceiro homem para executar essa quinta prova. Pesa 150 quilos, 1,76 m de altura. Vai para a primeira repetição, Dimitar. Executa bem o movimento. Lembrando que os atletas têm 1 minuto para fazer o máximo de repetições possível. Movimento válido, 2 repetições. Já empata com o brasileiro Marcos Ferrari nessa prova. Consegue a terceira, empata com o Martin Wildauer. O Dimitar é especialista nessa prova, tá? Ele é recordista mundial. 4 repetições, movimento válido, já ultrapassa o austríaco. Para entre os vencedores. 5 repetições. Mais uma. Impressionante. Realmente muita facilidade que ele executa esse tipo de movimento. Tá aí a 7ª repetição de Dimitar Savatnov. Tá aí 7 repetições para o Dimitar. Realmente muita facilidade nesse movimento. É especialista. Ele não validou a oitava porque tinha estourado o tempo, tá? Tinha dado 60 segundos, mas ele fez muito fácil. Essa etapa do Brasil é a terceira do Arnold Classic. A primeira acontece em Columbus, nos Estados Unidos. Depois Austrália, Brasil, África do Sul, Hong Kong e Madrid. Aí uma repetição já para o polonês Krzysztof Radnikowski. Krzysztof tem 34 anos. Executa a segunda. 1,87 m de altura. 3 repetições para Radnikowski. Lugar no Arnold Classic de Madrid, 2012. Quarto lugar no Arnold. 4ª repetição. Vem bem também o Krzysztof. Segundo lugar no Movimento válido. 5 repetições. Arnold Classic Brasil em 2015. 6 repetições. Chegando no final do tempo aí do Radnikowski. Movimento válido, consegue a 7ª. Vamos ver se essa 7ª foi contabilizada. How many judge? Foi contabilizada. Ele tentou, quando ele foi tentar fazer a oitava, realmente aí o tempo já tinha esgotado. Então ele empata com o Savatnov. 40 anos, Empata a prova com o Dimitar Savatnov. 80 quilos. Esse aí o lituano 8 vezes campeão do Arnold. Zydrunas Savickas. 4 vezes o homem mais forte do mundo. Conseguiu fazer bem a primeira. É uma legenda. É o mais experiente dessa competição com 40 anos. Foi para a segunda repetição, gigante. 3. Aí vai para a 4ª repetição, vem executando bem os movimentos o Savickas. 5ª repetição. Vem chegando perto aí do Radnikowski e do Savatnov. Com certa dificuldade consegue executar a 6ª. 8 vezes campeão do Arnold Classic, 4 vezes o homem mais forte do mundo, o Zydrunas Savickas. Já são 6. Zydrunas Savickas. Haddad fechou com 7 repetições
O Savickas empatando com o Radnikovski e com o Sabatinov. Os 3 atletas fazendo 7 repetições, Marcos. Agora cabe ao gigante islandês resolver essa história toda. Vem aí Thor Bjornsson, islandês de 27 anos, 2,6 metros de altura, 185 quilos de peso. Tá aí a fera. Ele que tem como hobby atuar. Além de atleta, é um ator aí como falamos anteriormente, você que chegou agora aqui na nossa transmissão, é ator lá do Game of Thrones, faz o gigante. O hobby dele, A André, montanha que anda, né? é passear com um cachorrinho que cabe na palma da mão dele. Ele faz cardio com esse cachorro. Tá aí na segunda repetição, Bjornsson. Executa de forma limpa a terceira, tem 1 minuto para fazer o máximo de repetições possível o gigante. Vem para a quarta repetição. Thor é ator e faz Game of Thrones. 5 repetições. Vencedores estão empatados com 7 repetições. Aí 6 para Thor Bjornsson. Vem chegando perto o gigante. Mais 2, né? Mais Vamos 2 ver. ele passa. Consegue a 7ª e já empata na primeira posição. Basta mais uma para que Bjornsson consiga vencer a competição. Tá aí, consegue executar a 8ª e vai tentar a 9ª. Tá aí, não havia mais tempo. Consegue 8 repetições. O Thor Bjornsson vence a prova e vence a competição completa. Tá aí, fazendo a festa o gigante islandês. A gente vai reunir aqui os pontos dos atletas, ver como ficou a classificação geral. Marcos Ferrari. Tá aí, ó, receberam o prêmio. O Marcos Ferrari ficou em 6ª posição nessa competição. Marcos, como é que foi? Conta pra gente a experiência de estar nesse palco, nesse momento, na frente do Arnold Schwarzenegger. Olha, sempre é uma emoção nova e ao mesmo tempo diferente, porque eu sempre tive do outro lado, agora eu tô ali, ele estava sentado à minha frente, viu toda a competição. Muitas vezes durante as competições do Arnold, ele vem, torce, ele vem na frente, fala, dá aquele incentivo, come on, go, e isso é impagável. Para mim, só de estar ali participando do lado dessas feras e na frente daquele mestre, para mim já pagou. Aí estamos recebendo os atletas. Esse é o Krzysztof Radnikovski, que ficou Em segundo lugar, na 3ª posição. Na 2ª posição ficou o Zydrunas Savickas. Vem para receber a medalha. nosso campeão da noite, Thor Johnson. E o campeão dessa etapa do Arnold Classic, do campeonato profissional de Strongman, é Thor Bjornsson. Recebe a medalha, cumprimenta os seus parceiros de competição. Vem para receber a medalha o gigante de 2,6 metros de altura. Aí os homens mais fortes do planeta aqui na tela do canal Campeão. Só para repassar para você a pontuação, o Bjornsson ficou com 26 pontos, o Savickas com 22, o Krzysztof Radnikovski também com 22, o Dimitar Sabatinov fechou com 16,5 pontos, o Martin Wildauer com 11,5 e o Marcos Ferrari com 4,5 pontos. Essa foi justa, né? O Thor praticamente dominou a competição inteira, mereceu, né? E agora ele vai receber aí, tá recebendo, né, a premiação da mão do Rodrigo Minotauro. Minotauro. Isso. Grande lenda do MMA, Rodrigo Minotauro, Hall da Fama do UFC. Ficou até pequeno o Minotauro do lado do Bjornsson. Será que dava ali uma luvinha? Ó, eu não me arrisco a dar palpite para essa não. Mas acho que na luva o Minotauro não consegue bater o Bjornsson. Eu não quero falar que o cara tem 2,6 metros, quem sou eu pra falar do Bjornsson, mas acho que não dá pra ele não dá pro Bjornsson não. E nesse momento que eterniza tudo, André, ó. Esse cumprimento aí. Sem dúvida. Mr. Arnold Schwarzenegger. I just want to ask you,
A simple question. How much training do you do Quantos treinamentos você faz to be the world's strongest man here? para que seja o mais forte do mundo? Well, I train 6 times a week. I have to rest because my heavy training is around 3 hours a day with a lot of food at time. All food, you know. I have to eat 6 to 8 meals a day. Depends on how much I train. 6 vezes por semana por 3 horas, ele falou que come bastante. And not those light meals, heavy meals. E ele adora A lot of carne, muita calories, carne. a lot of desserts, a lot of ice cream. Ele adora sorvete também, muito Being sorvete. strongman is actually quite nice when you can eat whatever you like. Almost. Ele falou que adora comer e não precisa se preocupar com o que ele come. And how does it make you feel to make me look like a little chicken next to you? E como você se sente comigo do seu lado? Being next to Arnold is an honor. I want to thank you for everything. Thank you for putting up, being who you are, inspiration to everyone. I want to thank you, Arnold, for who you are. You're amazing. Arnold, você é incrível, você é uma inspiração para todos nós. Arnold Schwarzenegger, ladies and gentlemen. Obrigado. Thank you, guys. É isso, meus amigos. Fechamos, portanto, a etapa brasileira do Strongman profissional do ano de 2016. Etapa que aconteceu em abril desse ano, abril de 2016. Tivemos também a etapa da África do Sul, a próxima etapa em Hong Kong, na China. Marcos Ferrari, um grande prazer estar do seu lado e apresentando esse esporte sensacional para os amigos de casa. O prazer foi todo meu e espero estar de volta aqui em breve comentando sobre o esporte mais forte da Terra. Aí, portanto, os homens mais fortes do planeta aqui na tela do canal Campeão. Foi um grande prazer estar com vocês em mais essa transmissão e até a próxima. Sport TV, somos todos campeões.